nematoda, tá? Então, aqui, ó, nós estamos indo para o 6º grupo dos 9, né, nematoda, ok? Então, mais uma vez, vamos classificar esse grupo, né? Então, eles têm o estágio de gástrula, com isso eles têm tecidos verdadeiros, e eles são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos germinativos, né? Ecto, meso e endoderme. A simetria é bilateral, né? São protostômios, ou seja, o blastóporo, aquele orifício, vai dar origem à boca ou a boca e o ânus, mas é o único grupo pseudocelomado, tá bom? Pseudocelomado, tem o falso celoma. Os nematodas, as classificações mais antigas colocam os nematodas dividindo um ancestral comum com os plateumintos, né? Tanto é que plateuminto e nematoda são popularmente chamados de vermes, porque tanto o plateuminto como os nematodas têm muitos animais que parasitam e causam doenças aos seres humanos, como a gente viu em plateuminto. Então, nesse grupo, nós vamos ver muitas doenças, mais doenças do que a gente viu em plateuminto. Então, popularmente, o que a gente chama de verme, tá? Esse verme pode significar tanto os nematoda quanto os plateumintos, ok? A diferença tá, quando eu chamo de verme achatado, é o plateuminto, porque eles têm corpo achatado, tá? Nematoda, vermes cilíndricos, eles vão parecer como se fosse uma minhoca, ok? Mas não são, pelo amor de Deus. Então, se vocês virem algum cladograma, alguma árvore filogenética, com os nematodas e os plateumintos pertinho, é porque é uma árvore filogenética mais antiga, ok? Então, vamos lá. Então, o filo nematoda, né, eles são chamados de nematódios. Existem outros nomes, né? Eles também são, vocês podem chamá-los de nemateumintos, nemateumintes ou nemateumintos, tá? Asqueumintos é um nome bem antigo para esse grupo, ok? Mas o mais atualizado é nematoda ou nematódios, né? Então, nema significa fio, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, esses animais, eles têm um corpo cilíndrico, ok? Dá para ver aí a lombriga, o representante mais comum que a gente fala dos nematódios, ok? Eles têm esse corpo cilíndrico, mas as extremidades são afiladas, né? Fininhas. Então, vai fazendo assim, ó. As extremidades são afiladas, ok? Como eu acabei de falar para vocês, triblásticos, pseudocelomados e simetria bilateral. Podem ser encontrados tanto no mar quanto na água doce e no ambiente terrestre. A maioria é de vida livre, olha esse daqui em cima da minha cabeça, é um nematóide que vive no mar, de vida livre, né? Vida livre significa que não causa nenhum dano ao ser humano, tá? E existem bastante nematóides parasitas, ou seja, que vivem às custas de outros seres vivos. E a gente vai ver aqui os nematóides que fazem mal, que são parasitas para o homem, né? Então, é a lombriga, causa doença, o amarelão, o bicho geográfico, quem nunca, né? A elefantíase e a oxiurose. Nós vamos ver todas elas nos desses 2 vídeos. Eu vou gravar 2 vídeos de nematóides, ok? Esse mais um. Bom, vamos continuar então com a característica, né? Eles são dioicos, ou seja, tem um macho, tem a fêmea, com dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Eu sei quem é o macho e quem é a fêmea. Dá para saber quem é macho e quem é fêmea. Por quê? Porque a fêmea sempre vai ser maior que o macho, ok? A fêmea, ela tem boca e ânus, ok? Só que o macho tem boca e cloaca. Qual que é a diferença de cloaca para ânus? Ânus só sai fezes. O ânus, ele tá ligado somente ao sistema digestório. A cloaca, além do sistema digestório, ela serve para sistema reprodutor. Tá? É a mesma coisa da galinha, por exemplo. Na galinha, a cloaca ela serve tanto para excreção, né, das fezes,
quanto para botar o ovo, que é a reprodução, ok? Então, isso é a cloaca. Então, eles eliminam fezes e espermatozoides pela cloaca, acabei de falar, né? Aí, nessa cloaca dos machos, existem as espículas copulatórias. O que é essa espícula copulatória? Como se fosse o pipi dele, tá? De uma forma bem simples, claro. Olha aqui o macho nessa figura, né? Então, tem a cloaca e tem uma espícula copulatória. Então, na hora da reprodução, elas são evertidas. O que é isso? Elas são colocadas para fora e elas vão, então, injetar os espermatozoides na fêmea com a fecundação interna, ok? Então, essa espícula é como se fosse o pênis dele. E aí, então, após a fecundação, os ovos... Então, o macho enfia a espícula copulatória na fêmea, libera os espermatozoides na fêmea, tem a fecundação interna na fêmea, e esses ovos são liberados nas fezes, ok? Geralmente. Vamos, então, para a primeira doença, né? Causada por um nematóide, que é a mais popular de todas, e que a gente é muito corriqueiro a gente falar, né? Quando alguém tá com fome, fala assim, tô com lombriga, quando tá com vontade de alguma coisa, né? Ai, tô com uma lombriga. Então, quem tem lombriga tem um verme chamado Ascaris lumbricoides. E esse verme, essa espécie, Ascaris lumbricoides, gênero Ascaris, espécie Ascaris lumbricoides, vejam como se escreve, que a gente já aprendeu isso. Ele é responsável por causar uma doença chamada de ascaridíase. Então, quem tem lombriga tem ascaridíase, ok? O ciclo da ascaridíase, da lombriga, ele é monoxeno. Ana, o que é isso? Significa que o homem é o único hospedeiro. Nós vimos lá em Plateumintos, por exemplo, a esquistossomose, a barriga d'água, ela tinha o hospedeiro, o caramujo e o homem, então eram dois. Lá na teníase, o porco ou a vaca e o homem, né? Então, nesse caso da ascaridíase, só tem o homem, não vai ter outro animal, não vai ter outro hospedeiro, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o homem já infectado. Então, nós temos esse homem aqui nesse desenho, nessa figura, com o verme, tá? O verme é um verme grande, dá pra ver, olha aqui nessa figura que tá aqui em cima de mim, né? Então, esse verme, ele já está no intestino, tá bom? E aí, o verme adulto, o macho e a fêmea vão acasalar, vão liberar os ovos, e os ovos vão ser eliminados nas fezes. Só que o cara ou não tem, ou ele fez cocô em lugar inapropriado, ou ele não tem acesso ao saneamento básico, por isso que é tão importante a gente ter o saneamento básico, né? E aí esse ovo, essas fezes com o ovo, né, tá contaminada, vão contaminar o solo, né, onde ele tá. E aí, vamos supor que ele fez o cocô dele perto de uma horta. Aí você compra o alface, né? Ou ele fez o cocô numa água e você foi lá, entrou nessa água e bebeu a água, né? Desse ambiente. Então, a contaminação das caridíases, eu já adianto, é através da água e de alimentos. E aí a gente vai falar assim, nossa, então como que eu previno as caridíases? Com saneamento básico, né? Cuidando da água e dos alimentos, não fazendo cocô em lugar inadequado, e assim por diante. E aí, então, outra pessoa, ou até ele próprio, né, vai se reinfectar e ele vai ingerir isso na água ou no alimento contaminado. Então, ele ingere o ovo, tá bom? O ovo. Esse ovo, ele vai liberar uma larva, ó a larva saindo aqui. E essa larva, ela é muito chique. Ela não se contenta só ficar no intestino. Ela vai percorrer o corpo todo, praticamente, do ser humano. Nossa, Ana, por que ela precisa percorrer o corpo? Para ficar madura, tá? Para a larva virar adulto. Se ela não fizer esse caminho, se ela não percorrer o caminho que eu vou mostrar para vocês, ela não fica um adulto lá no intestino novamente. Então, ó, ingerir o ovo libera uma larva. Aí essa larva vai passar pelo fígado, passa pelo coração, do coração vai para o pulmão, do pulmão a larva ela sobe a traqueia. O que é a traqueia? Então aqui nós estamos com o pulmão, ó, deixa eu deixar aqui no pulmão. A traqueia é onde a gente respira.
Aí a traqueia vai cair no esôfago, porque a traqueia e o esôfago é um do lado do outro. O esôfago é o canal que cai no estômago. Então ela precisa subir a traqueia para cair no esôfago. E aí ela entra de novo no sistema digestório e fica no intestino, tá bom? Então, ó, sobe na traqueia, da traqueia vai para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, que é onde ela fica. As larvas ficam, que aí vira verme adulto, ok? Então, vamos lá, o homem ingere os ovos, o ovo eclode no intestino delgado, libera a larva perfura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, como eu falei para vocês. Do fígado passa para o coração, para o pulmão, aí do pulmão vai subir na traqueia, vai até a faringe, que é aqui, essa estrutura aqui, que a gente tem, e vai cair no esôfago deglutido, são novamente deglutidos. Tudo que é deglutido cai no esôfago, ok? E aí eles chegam novamente ao intestino, dando origem aos vermes adultos. Não sei se vocês viram, se vocês têm estômago para ver, não quis pôr aqui, mas se vocês tiverem a curiosidade, vai lá no Google e coloca lombrigas, criança com lombriga. Às vezes a reinfecção, a infecção por lombriga tamanha é tanta que a lombriga ela sobe e vem pelo nariz. Sim, é verdade. Por isso que é importante tomar sempre remédio de verme pelo menos uma vez no ano. Então, na internet tem as lombrigas saindo assim pelo nariz, porque o verme ele sobe para cair no esôfago novamente, ok? Bom, então assim, os sintomas não são nada específicos, né? Cólica intestinal, náusea e vômito, bronquite e pneumonia. Por que às vezes a ascaridíase, a presença da lombriga, promove bronquite e pneumonia? Porque o verme passa pelo pulmão. Então, quando o verme passa pelo pulmão, ele pode causar uma infecção e levar a pneumonia. Interessante, né? E como a gente já adiantou, né? O principal meio de profilaxia, ou seja, de evitar a doença, é saneamento básico. Ter água tratada, ter esgoto encanado, né? Mas se não tiver, sempre ferver a água, filtrar essa água, lavar bem os alimentos, né? Às vezes lava o alface mais ou menos. Lavar sempre a mão, manter a higiene pessoal. Por quê? Porque às vezes a pessoa não limpa direito, né? Aí fica aquele rastrinho de cocô na mão. Eu tô até imaginando vocês fazendo essa cara, porque fariam, né? Na sala de aula. E aí a pessoa põe a mão na boca e reinfecta. Ela come o próprio ovo dela. Sim, isso é possível e é comum. E agora a gente vai para a segunda doença, anotem aí, é a ancilostomose, ok? A ancilostomose, ela é popularmente chamada de amarelão, ok? Mas não decora só amarelão, não, né? Decora ancilostomose aqui. A ancilostomose, ela é causada basicamente por duas espécies diferentes, ou ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Ancilostoma é do nome da doença que é ancilostomose, né? Duodenale porque fica no duodeno, que é uma parte do intestino delgado, ok? Mais uma vez, esse ciclo também é monoxeno, ou seja, só tem um hospedeiro que é o homem. Agora presta atenção, porque essa doença, o contágio dela, a contaminação dela, é as larvas penetrando no pé. Que doença que a gente viu parecida? Com a esquistossomose. A esquistossomose também tem a mesma forma de infecção, mas temos duas diferenças. A esquistossomose, ela é de um verme plateuminto e ela tem um hospedeiro intermediário que é o caramujo. Aqui a gente não tem. O ancilostoma duodenale e o Necator americano são nematodos e não tem caramujo, ok? Então, vamos lá, vamos começar pelo intestino, né? O verme adulto já tá no intestino delgado, né? Então, eles estão aqui, ó, os vermes adultos no intestino delgado, eles ficam no intestino, deixa eu mudar. Aí, as fêmeas vão botar os ovos vão ser expelidos nas fezes. Aí, o que acontece?
o abençoado da pessoa que já está contaminada, abençoada da pessoa, vai defecar, vai fazer cocô em lugar inapropriado. Ou mesmo que ela não tenha culpa, ela não tem saneamento básico, ela não tem esgoto, né? Então, encanado. E aí, esses ovos que estão nas fezes, eles vão liberar, dentro desses ovos, liberam-se larvas. E essas larvas penetram na pele da pessoa. Então, a penetração é na pele, tá? Então, a ancilostomose, ela não é por ingestão de ovo, é a larva que penetra na pele. E aí, mais uma vez, penetrando na pele, cai na corrente sanguínea, vai para o pulmão, perfura o alvéolo, que são as estruturas respiratórias do pulmão, vai para a boca. Veja que é praticamente um ciclo parecido, tirando a forma de contaminação da lombriga é por ovo ingerido, né? Mas ele também, na ancilostomose, ele também tem que percorrer esse caminho. Aí vai, sobe para a traqueia, para a faringe, cai e são engolidos e vai para o intestino, onde vira o verme adulto. Então, ele também percorre o corpo para se tornar madura essa larva, né? Então, as larvas passam pela corrente sanguínea, chegam até o pulmão, e aí chega até a faringe e são engolidas e vai de novo, e vai para o intestino. Vai de novo não, vai para o intestino que ainda ela não foi, tá bom? Porque foi para a corrente sanguínea primeiro. Olha aqui. Aqui, ó, o ancilostoma duodenale à esquerda, o Necator americanus, né? E aqui, parecendo um bicho geográfico, né? A penetração desse verme, às vezes não é tão visível assim, ok? E aqui, vista no microscópio, os vermes. Sintoma. O sintoma, por que a doença é popularmente chamada de amarelão? É amarelão porque a pele fica amarelada, porque a pessoa se torna anêmica, né? O que é uma pessoa se torna anêmica? Baixa taxa de hemácia, de hemoglobina, né? Então, essa pessoa ela fica anêmica, baixa quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Essa é a doença típica desse, não sei se vocês já viram em português, na disciplina de português, o famoso personagem de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu foi até uma questão de vestibular, que ele tinha o amarelão, que é a ancilostomose, tá? O sintoma mais característico é a irritação na pele, né? Penetração da larva e problema pulmonar, mais uma vez. Por quê? Que pode ter bronquite, pneumonia? Porque a larva, para se tornar madura, para se tornar adulta, tem que passar pelo pulmão, ok? A profilaxia, ou seja, a forma de evitar, mais uma vez, saneamento básico, até gosto muito dessa foto, né? Não fazer cocô em lugar inapropriado. Usar calçados, diferente da lombriga, porque na lombriga você não tem penetração na pele, né? Então, usar calçados em locais, usar banheiros, né? Sanitário com fossa, então não fazer cocô em qualquer lugar, e assim por diante. Bom, então nessa primeira videoaula a gente viu as características gerais do grupo dos nematoda e vimos duas importantes doenças: a ascaridíase causada pela lombriga, Ascaris lumbricoides, e a ancilostomose, também chamada de amarelão, causada pelo Necator americanus ou ancilostoma duodenale. No próximo vídeo nós vamos continuar estudando os parasitas nematodas. Um beijo e até a próxima videoaula.